Questão 50. Questão 50 vai falar sobre destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, o ozônio, na verdade, né, ele é um composto importante na atmosfera terrestre porque ele filtra a radiação UV. Ele impede que essa radiação UV chegue em alta concentração na superfície terrestre e a radiação UV, como a gente sabe, pode causar lesões na pele, provocando então câncer de pele. Então, o risco de câncer de pele aumenta quanto maior for a incidência da radiação UV. Quanto menor a concentração de ozônio na atmosfera, maior a incidência dessa radiação e o risco para a nossa saúde passa a ser maior. Quanto maior a concentração desse ozônio na atmosfera, menor o risco, aí nesse caso, menor a incidência da radiação UV, e aí a gente tem um menor risco de incidência de câncer de pele. É óbvio que não é a única forma, né, de proteção, nem é a forma recomendada de garantir proteção, né? Acreditar que tem ou não a filtração da radiação UV. O ideal é que todo mundo use também protetor solar, que é para proteger a pele contra a radiação UV. Mas, voltando à parte ecológica, a camada de ozônio é uma camada que a gente tem na superfície terrestre. A radiação, quando passa, ela acaba sendo filtrada pelo ozônio. Na verdade, a radiação ela reage com esse ozônio e a gente tem, então, essa radiação UV chegando em menor intensidade na superfície terrestre. Algumas substâncias químicas utilizadas antigamente, né, principalmente, tinham um impacto muito grande sobre essa camada de ozônio. E o principal composto era o CFC, clorofluorcarbono. O CFC era utilizado em aparelhos eletrodomésticos, refrigeradores, em aerosóis, e ele era liberado para a atmosfera, e o CFC reage com o ozônio, destruindo o ozônio, mas a uma intensidade muito alta. Então, essa camada de ozônio ela não consegue se repor na mesma intensidade que está sendo degradada pela ação do CFC. O CFC foi proibida a comercialização, os produtos passaram a não ter mais o CFC na sua composição. Hoje em dia, possuem um outro tipo de composto chamado HCFC. Não é um composto que tem o mesmo impacto que o CFC, mas ele também degrada a camada de ozônio. O ideal seria a gente encontrar um composto que não causasse esse impacto. Mas, no caso, a gente não tem essa opção ainda, né? Não tem essa possibilidade ainda, então a gente trabalha com o que tem. Causa menos impacto, menos pior, vamos dizer assim, do que o CFC. Então, aí nesse caso, a destruição da camada de ozônio iria permitir a maior incidência da radiação UV na superfície da Terra. Boicotando a compra de produtos que contêm substâncias que possam destruir a camada de ozônio, a população poderá evitar a incidência crescente do seguinte fenômeno: chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno provocado pela liberação de óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, que vão reagir com a água na superfície terrestre, na atmosfera terrestre, provocando aí, nesse caso, a formação de substâncias ácidas que vão ser carreadas pela água da chuva, né? Então, essa chuva se torna mais ácida do que normalmente seria. A chuva ácida, esses gases que provocam a chuva ácida, são liberados principalmente por atividade industrial e pela queima de combustíveis fósseis, né? Em automóveis, a gente também pode observar a liberação desses óxidos de nitrogênio, principalmente para a atmosfera. A chuva ácida, como a gente tem a alteração do pH da água da chuva, a acidez dessa água da chuva é tão grande que pode causar, nesse caso, alteração do pH do solo, da água, levando perda de biodiversidade, desertificação. Em ambientes urbanos, pode promover corrosão de construções, fachadas de prédios, de monumentos históricos, tá bom? Então não tem nada a ver com a questão que a gente está falando, porque não fala nada sobre, não tem relação nenhuma com camada de ozônio. Efeito estufa. Efeito estufa é um processo natural que acontece para a manutenção da temperatura média da Terra. Aí, nesse caso, a intensificação do efeito estufa pode ser provocado pela liberação de gases como, por exemplo, metano e CO2 para a atmosfera terrestre em grande concentração. Esses gases são gases que promovem o efeito estufa, junto com outros gases também, e o aumento da sua concentração aumenta a retenção de calor na superfície terrestre, provocando o que a gente chama de aquecimento global, né? Então também não tem relação aí com a camada de ozônio. Desertificação é a perda da cobertura vegetal, pode ser consequência
da intensificação do efeito estufa, pode ser consequência da chuva ácida, aí nesse caso não tem como a gente relacionar aí com essa destruição da camada de ozônio. Poderia também, né, provocar mortes de seres vivos, mas desertificação não é comum para a camada de ozônio, né? Camada de ozônio, não, desculpa. Desertificação normalmente está mais relacionada com efeito estufa e chuva ácida. Radiação UV, aí sim, né? Aí nesse caso, se a gente boicotar a compra de produtos que degradam a camada de ozônio, a gente vai evitar, aí, nesse caso, o aumento crescente da incidência de radiação UV na superfície terrestre, aumentando a proteção aí da população humana. Então, seria a letra D a opção correta, que está falando de camada de ozônio. Aí, nesse caso, tem relação com a radiação UV.